tirando a capa aqui da moto, que hoje é dia de dar uma volta. O passeio de hoje a gente vai lá em Teresópolis, vamos subir a Serra de Petrópolis, e de Petrópolis a gente vai até Teresópolis, uma estradinha que é muito boa de andar. Já é um roteiro assim bem conhecido pro pessoal daqui que anda de moto, gosta de dar fazer um bate-volta de fim de semana. A gente está indo com um traje assim, mas sem traje de moto, que é mais um passeio mesmo, assim, quando a gente faz passeio curto, a gente não vai todo equipado. Aí a sente como ela tá.
pessoal, chegamos aqui na estradinha. Vou começar a gravar aqui o onboard com vocês. Telefone aqui para ver a altura da câmera. Pessoal, no começo do vídeo eu falei aí que a gente está indo em Teresópolis via Petrópolis, mas na verdade a gente está indo via Itaipava. É uma estradinha que conecta Itaipava a Teresópolis. Aqui a gente está no comecinho dela. Na altura do Bramil ali de Itaipava. A gente pega ali a rotatória. Bem na frente ali tem uma rotatória. E aí depois da rotatória a gente inicia essa estradinha aqui. Bom, aparentemente aí a altura da câmera tá boa. E o celular, igual o outro vídeo, ele tá doido aí, ó. Giroscópio. Vamos desligar aqui. Pronto. E aí, como eu estava dizendo, depois da rotatória a gente dá início a essa estradinha aqui, que é uma estradinha maravilhosa. Quem gosta de pegar, pilotar assim em região de serra, esse é o lugar aqui no Rio. Pessoal, uma das primeiras coisas que eu queria falar aqui no Motovlog é agradecer bastante aí a participação de muitos de vocês nos comentários. Eu comecei a gravar assim de uma forma bem pessoal mesmo. Familiares e amigos falavam, porque eu costumo viajar um pouco de moto, né? E aí familiares e amigos sempre falavam: poxa, faz vídeo, você sabe filmar, não sei o que. Falei, tá, dessa vez vou fazer. Aí eu fiz assim, bem despretensiosamente. E eu tenho recebido um feedback muito bom de vocês para fazer mais vídeos e tudo mais. E a verdade é que eu não sou um criador de conteúdo, mas vamos dizer assim, que tô me predispondo a gravar mais, fazer mais material aí, à medida que tenha uma aceitação legal o que está acontecendo. Por isso eu agradeço muito a vocês. E já peço aí para quem está assistindo aí, quem gosta do conteúdo, deixar o like, seu comentário, seu apoio, feedback, sugestão, e se inscrever no canal para fazer com que esse trabalho dê certo. Né? Que além de tudo, além de ser um hobby maravilhoso, a moto é uma coisa que a gente ama. Além disso, conecta, né? Conecta a galera da moto, que realmente já é muito conectada, né? Já é muito conectada aí pelas estradas, sempre se ajudando. Então é isso, galera. Isso aí fala minha inicial. Meu agradecimento sincero a vocês aí. E se vocês têm sugestões aí, críticas, sugestões, por favor, escreva nos comentários aí, que isso ajuda bastante. Então, galera, essa estradinha aqui, eu queria falar aqui já de início dela, é que devido a essas curvinhas bem sinuosas, cara, aqui é muito bom assim pra treinar mesmo uma técnica de pilotagem, porque tem muitas curvas, transições, você tem que posicionar o corpo, inclinar a moto, saber posicionar o corpo. E eu particularmente, eu uso uma técnica que é a técnica de moto velocidade mesmo. Nunca pilotei moto velocidade, tá, galera? Não sou piloto, não sou nada. Não tenho nenhuma pretensão de ser um cara rápido na pilotagem. Não costumo correr, embora eu tenha uma pilotagem assim bem consistente, devido a morar assim em cidade grande, Rio de Janeiro, né? Com uma moto como essa aqui, que a gente sabe que acaba sendo muito visada. Então a gente acaba adotando algumas práticas de condução que acaba sendo agressiva, né? Agressiva assim aos olhos, de repente, de pessoas de outras cidades que não se deparam com esse tipo de problema de segurança. Então a gente acaba adotando umas práticas, como eu estava falando, embora eu não corra,
cara, é muito difícil eu passar de 120 assim, mas só em situações mesmo onde eu tô muito desconfiado. Mas aí, assim, aí a pilotagem acaba sendo um pouco agressiva, porque a gente não pode ficar na gíria aqui, né, como a gente fala, não pode ficar moscando, não pode ficar de bobeira. Então tem que estar sempre tendo uma pilotagem muito consistente, muito objetiva. Não negociar muito em ultrapassagens, chegar e passar logo e ir embora, entendeu? Evitar situações. Enfim, então até é uma coisa que eu falo aqui, que é bom falar pra vocês. Às vezes algumas pessoas de outras cidades aí podem interpretar que às vezes em algum vídeo aí a minha condição seja muito excessivamente agressiva e tal. Não sei, às vezes também é besteira minha, imaginação da minha cabeça. Mas é sempre bom deixar aqui, falar sobre isso, que é justamente por causa disso, essa cultura nossa aqui da segurança, de ter uma moto visada, que a gente anda com um alvo nas costas. Então a gente acaba adotando realmente uma postura um pouco agressiva na condução. E às vezes, né, viajar para umas regiões onde não existem esse problema, às vezes a gente demora um pouquinho para virar essa chave assim, opa, tô no lugar seguro agora, posso pilotar um pouco mais tranquilo. Enfim, é isso, galera. Bom, eu tava falando aqui então da técnica de pilotagem aqui, que essa estradinha é muito boa para praticar, sem nenhum objetivo de ser rápido nem nada. O objetivo mesmo é pura e simplesmente de pilotar de forma segura, saber reagir aos comportamentos da moto, saber se posicionar. Ó, por exemplo aqui, pegar uma curvinha, se você está bem posicionado, você consegue frear e levantar a moto e contornar ela. Agora, se você não está bem posicionado com o seu corpo, qualquer pequeno movimento numa inclinação e você estando mal posicionado, isso faz com que você abra na curva. Ó, o corpo sempre tem que pender para dentro para você criar esse momento de tangência na moto, né? Que ela naturalmente vai ter que tangenciar a curva, porque o seu corpo está para fora. E essa estradinha aqui tem muita transição, isso que é legal. E aí você fica praticando o posicionamento do corpo nas transições. Então uma curvinha para a direita, você joga o corpo para dentro. Aí logo ali na frente você sai para a esquerda, já joga o corpo para cá também, para a esquerda. E isso vai praticando sem o objetivo de ser rápido, simplesmente para ter uma condição segura. E também curtir a moto, né? Porque quando você pilota com mais segurança, mais convicção de que tá bem posicionado, não tem medo da curva, você acaba curtindo mais. As transições são excelentes. Uma outra coisa que é muito importante, pessoal, é o posicionamento do pé nas curvas. O pé sempre tem que estar na ponta do pé, na pedaleira, no estribo. Sempre na pontinha do pé, tá? Isso é uma técnica da moto velocidade mesmo, do MotoGP. É uma forma de condução da MotoGP. Pessoal, falar também um pouco aqui da minha experiência com motos. Eu tenho moto há 14 anos, desde 2010. Eu tenho 41 anos. Então eu comecei assim relativamente tarde a ter moto, mas eu já sabia andar de moto ali meus 14, 15 anos. Já tinha andado de moto. Mas eu só fui ter minha primeira moto em 2010. Eu tinha lá 27 para 28 anos. E eu adquiri uma Lander em 2010. Aí em 2014 eu adquiri uma Tiger 800 XC. Logo que a Triumph desembarcou definitivamente aí de volta no Brasil,
Aí eu tive uma Tiger ano 2014, Tiger XC. Fiquei com essa moto 4 anos, até que fui premiado pelas estatísticas e eu fui assaltado, galera. Roubaram essa minha moto. Infelizmente aí nessas cenas, esses assaltos, essas cenas assim horríveis, arma na cara. Fui cercado com 3 motos, eram 6 indivíduos lá em Jacarepaguá, me cercaram. Um já desceu da moto, o carona já desceu da moto com a arma na minha cara. Eu entreguei a moto, nem pestanejei. Foi muito rápido, 10 segundos os caras levaram. Enfim. Então aconteceu isso com essa moto. Eu tinha seguro. Essas motos são, cara, seguro é obrigatório, né? Obrigatório ter seguro com essas motos. Então eu tinha seguro. E, cara, eu sou muito fã de moto, cara. Eu cheguei a cogitar adquirir um carro e tal, mas peguei o seguro e não teve jeito. Eu comprei outra Tiger 800 XC. Essa já ano 15, ela é 15 e 16, né? Ano 15, modelo 16. Fiquei com ela 2018, fiquei com ela 3 anos. Vamos dar uma paradinha aqui, que é o point. Chegamos aqui no mirantezinho dessa estrada. Não sei o nome desse mirante. Curiosamente hoje não tem muitas motos aí, mas a galera tá rodando aí. Galera, tava contando ali, eu cheguei no mirante aqui, mas como eu tava contando ali pra vocês na moto, eu tive uma terceira moto que foi uma segunda Tiger 800 XC branca, ano 15-16. Fiquei com essa moto durante 2 anos. E em 2020 eu vendi e comprei uma outra Tiger 800, nessa vez XRT, modelo 2020. Na verdade comprei em 2021. Comprei essa Tiger 800 XRT. Fiz bastante viagens com ela. E posteriormente, em 2023, eu comprei a Tiger 1200. Então basicamente essas motos que eu tive aí, acho que é legal falar pra vocês. Minha experiência é muito grande com a Triumph, inclusive os vídeos antigos aí do canal que eu fazia de hobby mesmo, puro hobby, mexendo na moto. É tudo com a Tiger 800, desmontando, limpando injeção, essas coisas todas. E é isso. Eu vou mostrar um pouco pra vocês aqui desse lugar, desse mirante que a gente tá aqui.